Olá, benditos e benditas, seja bem-vindo ao Pega a Lição. Você já sabe, 3 horas da tarde no sábado é o horário de nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Mas antes de iniciarmos, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado. Esse é o primeiro sábado de estudo dessa lição extraordinária, a lição Identidade. É isso mesmo. E se você ainda não é assinante da lição, deixa eu te dar uma dica. Entra no site da CPB, ou mesmo baixe o aplicativo, ou mesmo busque na sua associação. Mas o que não pode acontecer é você ficar sem a lição da Escola Sabatina. Essa lição que vai trazer temas fundamentais durante todo esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, para a sua fé, você que é um jovem cristão. Você já sabe que todos os sábados nós estamos aqui com um time de peso e hoje não é diferente. Estamos com um time aqui de pessoas maravilhosas que trabalham na Escola Adventista de Paulínia, pastor Elias Andrade e professor Gustavo. Tudo bem com vocês, meninos? Como é que vocês estão? Boa tarde, pastor Gabriel. Feliz sábado para toda a juventude da PAC. Eu estou bem. E você, Gustavo? Bom, boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Elias. Eu quero dizer que eu estou bem, graças a Deus, tudo tem dado certo. Que bom. E estou feliz por estar aqui e agradeço a oportunidade de podermos estudar juntos essa lição da Escola Sabatina. Deus seja louvado, meninos. Vocês sabem que vocês estão no sábado de estreia, né? Porque hoje, deixa eu te falar uma coisa, hoje nós estamos estreando na Rádio Novo Tempo de Campinas. Então esse é o primeiro episódio que vai estar saindo na Rádio Novo Tempo de Campinas e que também está disponível no Spotify. Então você de casa, deixa eu falar contigo agora, você pode procurar no Spotify, pega a lição que você vai encontrar no Spotify e você também pode ouvir a gente através da Rádio Novo Tempo de Campinas. Procura lá o aplicativo e você vai encontrar a gente lá todos os sábados às 3 da tarde. Então sejam bem-vindos, meninos. Agora estamos em 3 plataformas e vocês estão com a gente aqui estreando. Olha só que bacana. E como é que tá lá a Escola de Paulínia? Elias é o pastor da Escola de Paulínia. Como é que tá sendo o processo lá, Elias? A escola tá uma bênção, viu, pastor? São 1.320 alunos na escola. E eu sempre digo que eu sou pastor de uma igreja muito grande, né? Sim, sim. Você é o pastor de uma igreja de 1.320 membros. Exatamente. Fora funcionários. Fora os funcionários, né? Então são quase 1.500 pessoas ali, mais de 1.500 famílias que são impactadas ali. Que legal. Pela educação adventista na cidade de Paulínia. E é um privilégio trabalharmos ali, servirmos a Deus naquela escola. Que bênção, pastor Elias. Você sabe que por tabela você acaba sendo pastor da minha esposa, né? Porque minha esposa trabalha lá. Exatamente. Um abraço aqui para a professora Rose, né? Um beijão para minha querida em casa ali, tá sempre nos assistindo. E professor Gustavo, como é que você tá lá? Você é professor de que matéria? Então, pastor, eu sou professor de língua portuguesa e, assim, a obra da educação ela é uma obra muito desafiadora. Sim. Não é? E nós ali lidamos com vários tipos de personalidades, vários tipos de contextos diferentes, não é? Então, é desafiadora, só que eu também acho muito gratificante. Porque acho que o maior beneficiado com esse processo de educação é também aquele que ensina, não é? Então, assim, eu fico muito satisfeito, muito feliz e peço oração por todos, né? Nós que estamos lá trabalhando e ativos nessa obra também. Que bacana. E você cuida de quais turmas, Gustavo? Eu dou aula para 6º anos e um 7º ano. Olha só, rapaz, tem uma galera... São vários 6º anos, São né? vários 6º anos. São 4 6º anos. Ô, rapaz do céu. Uma idade boa, né? Quase não dá trabalho, né? Não. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Bênção. Mas, meninos, que bom. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Estar com a gente aqui estudando essa lição no começo aqui desse trimestre, essa lição abençoada. Estaremos juntos aqui durante alguns episódios, né? E vai ser um privilégio ter vocês aqui com a gente, com a juventude da PAC, estudando essa lição. Antes da gente iniciar, vamos orar. Pastor Elias, você ora pra gente, por favor? Vamos orar, pastor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estudarmos a Tua Palavra em tão boas circunstâncias. Te rogamos a presença do Deus Espírito Santo em nosso meio e que esteja também com toda a juventude da PAC nesse momento, para que o estudo da Tua Palavra seja uma bênção para cada um de nós. Amém. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meninos. Lição Identidade ali. Estamos estreando a lição. E aí começa já com um tema Abençoada Esperança. Eu curti muito esse tema,
porque é um tema que trata um pouquinho da nossa história, né? Na verdade, desde o trimestre passado, a gente já está vendo traços da nossa história. Para quem não se lembra, na lição de Levíticos, nós tratamos ali a questão dos 2.300 tardes e manhãs, nós tratamos ali também grande desapontamento, tratamos um pouquinho da nossa identidade leve quando falamos na lição da expiação. E aí a gente viu um pouquinho da nossa história, por que nós somos adventistas, né? E a lição da identidade já começa retratando isso de novo. E eu sempre começo fazendo uma pergunta. O que vocês acharam da tirinha aí, ó? Despertamento, desapontamento, dor, desânimo, desistência, desenvolvimento, Deus. O que vocês acharam dessa tirinha abençoada aí? E aí? Eu vou começar aqui, né? Nessa tirinha aqui, eu acho que todo mundo já passou por alguma dessas tirinhas alguma vez, né? Já. Mas assim, ó, antes de falar sobre a tirinha, pastor, eu queria falar o seguinte. Queria fazer um apelo para a juventude, né? Queria pedir para que você estudasse a lição desse trimestre. Cara, a gente está na última lição do ano, né? Já se passaram 3 lições. E a gente sabe que de vez em quando a turma dá uma vacilada aí, né? Sim. Mas assim, ó, se você não estudou a lição direitinho, cara, essa daqui você tem que fazer a lição de casa. Essa você tem que fazer. Essa tá extraordinário. Porque assim, ó, ela fala sobre a identidade da igreja. Como adventista, é muito importante que você, jovem adventista, saiba a origem da nossa igreja, a história dos pioneiros da igreja, qual é a nossa mensagem, né? Por que eu sou adventista? Você já se fez essa pergunta? A lição desse trimestre vai responder essa pergunta, mas não vai responder de forma superficial. Vai responder de forma profunda e eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida e você vai entender que nós temos uma identidade, né? E a gente tem uma mensagem a ser pregada para o mundo. A gente tem uma herança também, porque a gente está aqui hoje, mas a mensagem adventista ela já é antiga, né? E ela tem uma origem muito, muito bacana, muito legal para ser estudada. Precisamente nesse mês vamos completar 180 anos agora, dia 22 de outubro. Exatamente. As próximas semanas. Exatamente. Né? Então é importante que você conheça a sua história. Ah, porque você é adventista. Ah, porque eu acredito na volta de Jesus. Mas tem muito mais do que isso, viu? Tem muito mais do que isso. Muito mais coisa. E outra coisa, você vai descobrir também que você tem uma missão. Então, essa lição desse trimestre você não pode vacilar. É a última lição do ano. E você tem que pegar firme aí na sua lição. Viva o despertamento. Viva o despertamento. Savão, e você? O que você achou da tirinha aí? Pastor, eu acho interessante assim que geralmente quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Sim. Né? Então assim, eu gosto de pensar nessa ideia de identidade adventista, essa identidade que nós temos como cristãos adventistas, como um chamado especial de Deus. Sabe? Eu fico pensando assim que nós, adventistas do sétimo dia, nós somos escolhidos para um propósito específico. Né? Levar uma mensagem específica em um tempo específico. Então, assim, diante do apelo que o pastor Elias ele fez, eu acho muito interessante que nós, além de desenvolvermos esse senso de identidade, nós crescemos em relação à nossa espiritualidade e também sabemos a maneira como defender em determinada situação a nossa fé. Sim. Né? Porque, assim, eu acho até um pouco triste quando você pergunta para alguém no que ela crê e, às vezes, né, tem um pouco de dificuldade de justificar essa crença. Então, assim, para nós que somos jovens adventistas, é importantíssimo saber e conhecer a nossa história, a nossa Exatamente. origem. E como vocês estão falando aqui, falando da identidade, da nossa história, para quem não entendeu a tirinha, vou fazer um resumo rápido aqui, né? Quando chega ali no século XIX, há um despertamento com relação a uma mensagem muito poderosa, que é a mensagem da purificação do santuário, de Daniel 8,14, e há um despertamento porque eles interpretaram essa profecia falando, olha, Jesus vai voltar em tal dia, em tal ano, vai ser assim que vai acontecer. A gente estudou no outro trimestre, então a gente pode dizer aqui rapidamente que acertaram a data, erraram o evento, posteriormente corrigiram o processo, e então se desencadeou todo um processo. Como assim? Vou te explicar aqui. E agora eu queria um pouquinho da opinião de vocês. Imagina o seguinte, Guilherme Miller, um pregador batista, né, que estava lá estudando a Bíblia, e Guilherme Miller tinha um processo aqui que eu acho que vale a pena você em casa querer replicar, não sei se vocês já replicaram, meninos, que era o seguinte, ele estudava um capítulo da Bíblia, e enquanto ele não entendia todo o capítulo, ele não avançava. Até que ele foi indo. Você vê que ele foi bem, porque ele chegou em Daniel 8,14, amigo. Quantos capítulos tem até Daniel 8,14, né? Só um pouquinho só. Só um pouquinho, né? Quando ele chega em Daniel 8, ele se depara lá com aquele texto famoso. Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será o quê? Purificado. E aí, meninos?
como é que foi esse impacto? O que vocês acham desse texto? O que vocês acham desse impacto? Porque imagina, Guilherme Miller sofreu um impacto para tentar interpretar. Ele começou achando que era uma coisa, depois ele viu que era outra, mas qual a importância desse texto para a galera que está em casa entender um pouco da nossa história? O que isso fundamenta a nossa esperança hoje? E aí? Bom, pastor, aqui ainda na tirinha, né, tem aqui despertamento, desapontamento, dor, desânimo, desistência, desenvolvimento e Deus, né? E ali tem 2 caminhos, né, para seguir. Quando a gente fala de Guilherme Miller, né, e Guilherme Miller era batista, é muito importante isso, viu? Porque muita gente acha que Guilherme Miller era adventista, né? Quando, na verdade, a igreja nem existia, né? Nem existia ainda, né? Então, assim, é que geralmente as pessoas falam assim, que vocês adventistas marcaram a data da volta de Jesus. Não marcamos não, Não amigo. Não marcamos, né? Quem marcou foi Guilherme Miller, né? Mas o pastor já explicou aqui que ele confundiu a data, né? Ali, a purificação do santuário com a volta de Jesus. Sim. Mas ele não era adventista, né? Sim. Mas, assim, ele é uma figura muito importante para o adventismo, porque são os estudos de Guilherme Miller que vai dar uma base para o que vinha a ser depois a igreja adventista. Né? Exatamente. Aqui, nós temos aqui, quando ele se converteu, né? Na parte aqui de domingo, não sei se já estamos nessa parte já, né, pastor? Já. Aqui a gente vai tratando tudo junto aqui, ó. O pessoal de casa já tá acostumado. A gente vai jogando o tema na mesa e vai indo junto aqui. Isso aí. Quando ele começou a estudar, né, essas verdades, né? Ele não tinha o desejo de ser um pregador. Inclusive, Guilherme Miller, ele era deísta, né? Sim. No início, ele era deísta, né? Ele teve uma grande frustração com Deus, né? O deísta... Só abre um parênteses aqui pra galera de casa, porque nem todo mundo vai entender o termo. Então, o que é um deísta, pastor? O deísta é aquele camarada que acredita que Deus existe, mas ele acredita que Deus criou o mundo... E abandonou. Deixou aqui à vontade, né? Sim. Cada um se vira como pode e faz o que quer da vida, né? E ele é despertado a estudar as escrituras, né? E quando ele é despertado a estudar as escrituras, ele não tinha esse desejo de ser um pregador. Ele queria mesmo se encontrar, né? Entender as verdades da palavra de Deus. E é muito importante isso, que você, para descobrir a identidade, a sua identidade em especial, o que Deus quer para sua vida, você precisa estudar as escrituras. Então, assim, aqui na tirinha, voltando na tirinha, né? Tem aqui, ó, despertamento, desapontamento, dor, desânimo. Talvez, assim como Guilherme Miller, você já se sentiu desanimado na sua caminhada cristã. Você já teve um momento de desapontamento na sua caminhada como adventista, né? Mas assim, todos já passaram por isso em algum momento da sua caminhada, né? Todo mundo, inclusive que tá aqui, né, já passou por isso em algum momento. Em algum momento já tentamos fugir. Já tentou fugir, Conheço né? histórias. É verdade, pastor. Piada interna, segue o jogo. Mas assim, então, amado, se você em algum momento já passou, está passando por isso, vá à palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é ela que vai te sustentar. Ela que vai reavivar você, ela que vai trazer esse despertamento para você, assim como trouxe para Guilherme Miller e trouxe também para a Europa ali no século XIX. E é só através da palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, dificilmente vai acontecer um verdadeiro reavivamento na sua vida. Muito bem colocado, pastor Elias. E eu vou acabar lendo aqui o texto para quem está em casa, porque eu fiquei pensando que algumas pessoas podem não ter acompanhado a lição do outro trimestre. Só para a gente fazer uma base bacana para todo mundo. Daniel é o nosso editor que está em casa. Daniel, coloca pra gente aí Daniel 8, versículo 14, que diz assim, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vou estabelecer umas bases aqui para o pessoal entender um pouquinho melhor o que aconteceu naquela época, né? E aí vocês vão me ajudando aqui. Quando a Bíblia fala tarde e manhã, a gente tem um princípio para você que está em casa, vou falar para você de forma muito rápida aqui, depois você pesquisa na internet. Tarde e manhã é um princípio que se chama dia. Então a palavra no hebraico seria Yom. Tarde e manhã completou um dia literal. E como a gente já viu em números, esse dia em profecia equivale a um ano. Lembra quando Israel foi lá espiar a terra, voltou os 12 espias, espiaram 40 dias, voltaram, desapontaram a Deus. Aí Deus fala assim, como vocês espiaram a terra 40 dias, então um dia seguirá como um ano. 40 anos vocês vão vagar pelo deserto. Então princípio dia, ano. Então 2.300 anos é o que equivale aqui à profecia de Daniel, né?
E aí, se você for seguir lendo o texto, vai te dizer assim, ó, sabe e entende desde a saída de ordem para reformar Jerusalém, e a gente entende que essa saída de ordem foi no ano 457 a.C., porque foi a terceira ordem que teve para restaurar Jerusalém, mas foi a única que efetivamente iniciou a obra. As outras duas não iniciaram. Então, se você em casa quiser fazer a matemática, você vai pegar e você vai descobrir o seguinte. Essa data somava 2.300 anos a 457 a.C., você vai se deparar com o ano de 1843. E aí aqui vem um detalhe agora para a gente voltar para a história de Guilherme Miller. Guilherme Miller descobre isso 10 anos antes, mais ou menos. Aliás, até mais tempo antes, porque em 1833, se não me engano, ele começa a pregar isso, mas ele descobre antes. E ele faz um pacto com Deus sobre pregar essa mensagem ou não pregar. Ele não queria sair pregando a mensagem, mas ele entendeu que em 1843 a purificação do santuário seria a purificação da terra. E ele entende que essa purificação da terra ocorreria quando Cristo chegasse na terra para buscar seus filhos. Então imagina isso no coração de alguém, estudante da Bíblia, que começou a imaginar o seguinte: olha, Jesus vai voltar em 1843. Cara, imagina a euforia. Como é que ficou esse povo lá? Porque o pessoal fala assim, agora eu vou frisar outro detalhe, pastor Elias e professor, que o pessoal fala assim, não, os adventistas marcaram data. Não. Nessa época aqui, Guilherme Miller, 1833 em diante, estava pregando para um monte de igreja, menos para a igreja adventista, porque nem tinha. Então ele pregava para batistas, presbiterianos, pregava para metodistas, para um monte de gente. Agora imagina a euforia. O que essa euforia fez com esse povo? O que aconteceu nessa época aí? Pastor, eu queria destacar um assunto assim interessante. Antes de comentar esse aspecto, eu queria pensar no desempenho que o Guilherme ele teve para descobrir essa mensagem, né? E assim, quando nós pensamos no sentido, né, da palavra desapontamento, geralmente isso é uma consequência de algo que causa muita esperança em nós. Então, assim, o incentivo, o desempenho que ele teve para conseguir entender esse contexto, entender essa mensagem, causou, provavelmente dentro do coração dele, uma esperança gigantesca. Só que, né, eu fico pensando assim que esse desapontamento é algo assim extremamente doloroso. Porque quando ele entende esse contexto da mensagem de Jesus, né, da vinda de Jesus, e ele passa por essa circunstância em que ele presencia o fato de não ver Jesus voltar, isso é muito doloroso. E assim, se tem algo que realmente causa dor no coração do ser humano é quando às vezes parece que Deus demora um pouco para responder às orações que nós fazemos, não é? Então assim, dentro desse contexto, ele tinha uma esperança gigantesca. E junto com ele foi também levando outras pessoas. Imagina quantas pessoas se engajaram nisso, Gustavo. Exatamente. Todo mundo, Jesus vai voltar. Uau, opa, deixa eu me preparar então, né? Já tem dia e hora. Pois é. E assim, qual que é a nossa reação diante de um desapontamento? Quando nós temos esperança de algo grande sobre a nossa vida e, de repente, isso cai por terra. Geralmente vem o desânimo, não é? Só que, assim, o ponto-chave para mim de todo esse contexto é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Porque esse desapontamento ele não veio por causa de um assunto qualquer, mas é por causa da volta de Jesus. Quando a gente olha a história, quando a gente estuda esse contexto, nós ainda encontramos pessoas que se mantiveram firmes nesse propósito. Então, assim, embora o desapontamento tenha sido doloroso, ainda houve pessoas que se mantiveram fiéis a esse propósito. E eu fico pensando assim, a palavra de Deus, ela causa esse tipo de atitude em nós. Diante de todos os desapontamentos da nossa vida, nós ainda prosseguimos com a nossa jornada. Então, assim, eu acho interessante essa visão do... Muito bem colocado, Gustavo, porque a gente vê o seguinte, ele se dedicou, ele começou a pregar a mensagem, a anunciar que Jesus ia voltar, e aí isso gerou uma expectativa violenta. E, de repente, em 1843, Cristo não veio. Eles reanalisaram as profecias, jogaram para 1844, novamente Cristo não veio. E hoje a gente sabe, pelo estudo das profecias, que Cristo, na verdade, estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo, se preparando, fazendo a expiação, no caso, agora dos pecados, para então vir à terra, né? E isso gera agora o seguinte, nesse tempo, a volta de Jesus era algo que estava na Bíblia, mas meio que havia sido esquecido. Posterior a isso, a volta de Jesus agora volta a ser pregada a todas as línguas e a todos os lados. Então, a partir do século XIX, começa agora um processo, né? E a gente encontra o seguinte, a esperança, de fato, ela foi redescoberta. Jesus vai voltar. Galera, existe algo melhor do que isso aqui. Existe um lugar melhor, existe um plano melhor, existe uma salvação melhor, que ocorre quando Cristo volta. E aí agora aqueles que você muito bem colocou, Gustavo, que é aqueles que ficaram, porque o movimento se divide aí em 3 movimentos fortes, né?
Uns que acreditaram que Jesus tinha voltado espiritualmente, outros que, na verdade, se perderam e acreditaram que, pronto, não ia voltar mais, e outros que falaram assim, opa, calma aí, ele vai voltar, não foi agora. E aí começa um processo, e esse processo tem a ver com a nossa identidade, porque agora eles começam a pregar isso por aí. É isso que acontece? Como é que ficou isso aí, depois que não voltou? Houve desapontamento. O que aconteceu agora? O que veio a seguir, meninos? Aí surge o movimento adventista, né? Da igreja adventista. Porque o movimento adventista, no sentido literal da palavra, é o que Guilherme Mille faz, né? A crença no advento, né? Sim. A palavra adventista remete a isso, né? Já que você já está dando o significado de tudo, por favor, pastor Elias, o que é o adventismo? É crer em quê? Por favor, para a galera que está em casa. Então, a palavra adventista é aquele que acredita na volta de Jesus. Então, no sentido simbólico, né, literal da palavra, Guilherme Mille era um adventista, mas o movimento adventista da igreja adventista, ele ainda não vai surgir ainda com Guilherme Mille, né? Ele surge posteriormente. Uma coisa interessante a respeito de Guilherme Mille e a sua questão da palavra de Deus, né? A lição vai trazer isso, que Guilherme Mille estudou 15 anos, né? A palavra de Deus para chegar à conclusão, né? E aí você fala assim, mas ele estudou 15 anos e chegou à conclusão errada, né? Porque assim, errada para quem? Errada para nós, Sim. Errada para Guilherme Mille também, né? Que se frustrou com isso tudo. Mas qual era o propósito principal de Deus? Era trazer a chama de quê? Da esperança da volta de Jesus. Apocalipse fala sobre isso, né, pastor? Que fala assim, vai ser amargo o livro, Isso, mas a profecia será pregada, né? Exatamente. Então, o propósito principal de Deus, ele se cumpriu. Sim. Né? A mensagem do advento, olha, o Salvador está voltando, né? E a lição traz o tema geral, o texto principal, né? É a parábola das 10 virgens, né? Então, assim, o tema principal que Deus queria fazer, o propósito de Deus se cumpriu, que era reavivar a mensagem da volta dele, né? Da volta de Jesus. Então, às vezes, a gente se frustra, né? Com algumas coisas, com algumas questões da vida, e a gente, com os nossos olhos finitos, às vezes a gente não entende que Deus, ele trabalha na nossa frustração, né? Eu fiz algo, mas eu fiz tanto isso, eu trabalhei tanto por isso. Mas, amigo, o seu propósito talvez não tenha se cumprido, mas o de Deus se cumpriu, né? Sim. E o propósito de Deus é o mais importante, né? Exatamente, muito bem colocado, pastor. E professor, como é que ficou essa questão, então, agora? Eles tinham que sair para contar ao mundo essa mensagem? Como é que ficou a obrigação daqueles que continuaram na esperança? Eu acho interessante, pastor, pensar o seguinte. Esse desapontamento, ele tem como objetivo, né, principal de Deus, causar em nós um sentimento de humildade, sabe? E assim, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o sentido da palavra humildade, né? O pessoal costuma assimilar humildade com pobreza. Só que, na verdade, não é bem assim. A humildade é aquele indivíduo que é capaz de reconhecer a sua própria limitação, né? O quão limitado ele é e quão dependente de alguma coisa ele é. Nesse caso aqui, dependente de Deus. Então, eles se desapontaram. Houve um movimento aqui que agora começa a estudar profundamente, entender e perceber que eles não erraram especificamente a data, mas foi o fato, não é? E com isso, eles acabam então caindo, e eu puxo agora para aquele lance da parábola das 10 virgens, porque isso é importantíssimo. Porque diante desse conhecimento, isso é algo que precisa ser compartilhado. Sim. Quando a gente pega essa imagem das virgens e pensa que um grupo delas se preparou e o outro não, nós pensamos o seguinte, que diante desse conhecimento da volta de Jesus, não tem como você não compartilhar essa mensagem com outras pessoas, sabe? Porque essa esperança ela é tão grande dentro do nosso coração que outras pessoas precisam conhecer também. Então, assim, quando a lição fala assim para nós contarmos ao mundo, voltarmos às nossas origens, é justamente mostrar para as pessoas que elas têm um propósito para a sua vida. E que esse propósito faz parte da esperança na volta de Jesus. Então, assim, importantíssimo. Eu vejo que é uma necessidade que nós temos. E quando nós falamos, essa necessidade ela se reafirma. Né? Ela é preenchida pelo Espírito Santo dentro de nós. Muito bem colocado, professor. Então, agora quando a gente tem essa esperança, ela basicamente transborda na gente e a gente leva para outros. Né? E você citou a parábola das 10 virgens aí. A gente não vai ter tempo de ler toda a parábola, né? Mas eu gosto do começo da parábola, basicamente, se você, caso quiser acompanhar, é Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2.
5 delas eram nécias e 5 prudentes. A história todo mundo conhece. Mas Cristo ele já começa agora comparando, né, o reino dos céus à parábola das 10 virgens. E aí ele coloca agora 5 prudentes, 5 nécias. E aí agora, aproveitando que eu tenho um professor de língua portuguesa na mesa, né? Gustavão, para a galera de casa, o que seria a palavra nécia? Em que sentido seria aplicado isso? Nós podemos pensar na palavra nécia como alguém, assim, que não dá a devida importância a algo. Entendi. E quando essa pessoa ela não dá uma devida importância a algo, isso gera nela um certo desdém, sabe? Então, assim, quando Jesus ele destaca esse grupo nécio, é um grupo desdenhoso. Um grupo que simplesmente vai com as outras, entendeu? E isso precisa estar focado em nós. Porque a mensagem de Jesus, ela deve causar em nós uma preparação. Né? E não um desdém. É diferente. Então, assim, esse lance dos nécios é extremamente importante. Rapaz, muito bacana essa interpretação, porque então, na verdade, ele é para alguém que tem a mensagem, mas está desdenhando a mensagem. Não é nem que passou assim desapercebido, não é nem que estava assim desatento, não é isso. É que, de fato, desdenhou, então. Cara, que bacana. E pastor Elias, como é que isso reflete, então, na vida espiritual da galera? Olha, reflete muito, viu? Eu gosto muito dessa parábola, né? Mas, na verdade, ela é contada no seguinte contexto, né? Do capítulo 24 e o capítulo 25. Sim. E o versículo 1 do capítulo 24, ali até o 3, o versículo 4, mais ou menos, os discípulos, eles estão conversando com Jesus, estão mostrando o templo para Jesus, e aí Jesus dá um baque neles. Está mostrando o templo, porque o templo era um motivo de orgulho para eles. Olha, Senhor, que templo maravilhoso, que ambiente especial. E aí Jesus dá um baque neles, fala assim, olha, tudo que vocês estão vendo aqui vai acabar. Olha que bacana essas pedras. Não, beleza, tudo vai ser derrubado, amigo. Vai acabar tudo. Sim, sim. Tem conversa. E pra nós, isso não faz muito sentido. Mas assim, imagine para aquele povo que já tinha perdido o templo 2 vezes, agora saber que vai perder de novo. A terceira vez. Pense como é que foi impactante. Jesus falou assim, não, tudo isso vai acabar, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus está falando sobre a transitoriedade das coisas deste mundo. Olha, você tem uma casa bonita, você tem um carro bonito, você tem uma boa faculdade, você tem tudo muito maravilhoso aqui. Mas não se engane. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. E a volta de Jesus traz exatamente essa perspectiva. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas assim, olha, esse capítulo 24 e capítulo 25 é uma conversa particular com Jesus e os discípulos. Não é um sermão público de Jesus, tá? É uma conversa particular. E aí, na sua casa e na sua Bíblia, eu queria que você prestasse atenção aí no capítulo 25, no versículo 5, né? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Tanto as prudentes quanto as nécias, elas dormem. Né? E aí, eu gosto desse versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. À meia-noite, o que é que está acontecendo? Alguém está gritando no meio da rua, no meio da cidade. A Bíblia não fala o nome desse personagem, não diz se é homem, se é mulher, mas à meia-noite tem alguém que está gritando. Está anunciando. Está anunciando. E aí, pastor, eu queria puxar isso aqui agora, porque é muito interessante isso aqui, porque quando a gente lê as parábolas, né? Não, eu não quero ser as nécias aqui que o professor Gustavo falou, né? Eu não sou a pessoa que faz desdém da mensagem. Mas você é o cara que dorme também com a mensagem? Quem é você na mensagem? Quem é você na mensagem? Você é o cara que faz desdém? Os nécios, né? As nécias, né? Sim. Você é o cara que dorme, você é prudente, mas você tá dormindo, você não tá fazendo nada. Você tá esperando o noivo dormindo. Tem alguém que tá gritando. Que tá anunciando. Que tá anunciando. E aí, quando a gente vai ter outros temas da lição, as 3 mensagens angélicas, né? Identidade adventista. Você é adventista. Você não é o cara que faz desdém da mensagem. Mas você também não é o cara não que tá deveria dormindo. ser. Exatamente. Não deveria ser. Isso. Você não é o cara que tá dormindo também. Sim. Quem é você nessa parábola? Você tem que ser a pessoa que está gritando que Jesus está voltando. Esse é o chamado que essa é a mensagem que nós temos, né? Sim. Pregar a última mensagem de advertência ao mundo. O noivo está chegando. E aí, você está dormindo? Você está fazendo desdém da mensagem que você tem para anunciar? Sim. Não, você tem que ser esse cara aqui que está gritando, Sim. né?
ou a menina, né? A Bíblia não traz identidade, não traz né? uma identidade de quem seria. Mas de alguém que tá gritando, que tá anunciando, né? Que o noivo tá chegando, né? Sim. Então, o desafio é esse, né? Ser Sim. a mensagem viva sendo pregada, não dormir, não é hora de dormir. Sim, e a gente vê, analisando essa parábola, eu fico pensando o seguinte, né? Nos dias atuais, a vida noturna é muito fácil, porque nós temos luz elétrica, nós temos lâmpadas, então é comum a vida noturna. Quando a gente fala de meia-noite, é algo totalmente possível. Por quê? Porque hoje você vai pegar seu carro, você vai sair daqui, vai para outro lugar e tal, vai tranquilo, você vai pegar a estrada iluminada, tá tudo tranquilo. No tempo de Cristo, as pessoas acordavam mais cedo porque tinham que aproveitar a luz solar. Não tinha luz elétrica. Então, acordavam na madrugada e dormiam com os pássaros, amigo. O que significa que... Não tinha shopping, né? Não tinha shopping, não tinha internet, não tinha celular, nada disso. O que significa que o dia estava se encerrando por volta das 6, 7 da noite ali no máximo. Meia-noite era algo extremamente tarde para eles. É como se a gente falasse hoje de 2, 3 da manhã, já quase amanhecendo o dia ali para eles. Então, assim, quando tá ali agora nesse contexto de que, olha, realmente era muito tarde, houve uma demora no contexto, a gente percebe uma coisa. A demora fazia parte, no caso da parábola, a demora faz parte do plano. Não foi um atraso, não foi um descuido, não foi um imprevisto, né? Normalmente o ser humano, quando fala de demora, pensa nisso. Não houve um imprevisto, houve um atraso. Não. No caso do noivo da nossa parábola, ou de Cristo na volta, a demora faz parte, existe um propósito para ela. Né? E é curioso que agora eu chamo a atenção para o seguinte, você falou aí, Elise, sobre a pessoa anunciando, mas vamos voltar aqui à questão das 10 virgens, né? Porque naquele tempo elas carregavam uma lâmpada nas mãos. E quando a gente fala lâmpada hoje, o pessoal imagina uma lâmpada assim na mão, mas vamos imaginar algo parecido, quem nunca viu aqueles filmes, aquela, tipo Aladdin, né? Esses contos aí que você esfrega uma lâmpada e sai um gênio, mas na verdade não saía gênio. Aquela lâmpada, ela tinha um fiozinho que ficava ali molhado com azeite ou com óleo e ele ficava iluminando. E ali, quando você encontra agora dentro dessa parábola, que 5 tinham azeite para passar a noite toda e 5 não tinham, a gente tem um detalhe aqui crucial. Porque 5 conseguiam ver, iluminavam, ainda tinham caminho, outras 5 não tinham, porque o fogo acabou. E num lugar onde você depende do fogo para iluminar, qual a importância da gente ter essa reserva? Principalmente quando a gente traz agora para o contexto da parábola em si, a Bíblia vai te dizer o seguinte, o azeite, em metáforas, em parábolas bíblicas, o azeite é o Espírito Santo. Então agora, para você esperar, você precisa do Espírito Santo, precisa desse poder. E a gente precisa fazer mais reserva disso, meninos? O que vocês me dizem? Com toda certeza. Não é? Eu acho que, assim, essa parábola ela é muito atual. Do mesmo jeito que elas esperaram o noivo, nós esperamos o nosso Salvador, sabe? Sim. E justamente aquilo que fortalece essa nossa esperança é o azeite. Então, assim, quanto mais desse azeite nós utilizamos, mais a nossa esperança ela vai se aumentando. E, assim, esse azeite ele vem por meio do quê? Eu acho que ele vem por meio de um contato com o Espírito Santo. Né? E por nós mesmos nós não conseguimos. Mas eu vejo que isso é um desejo que surge, e quanto mais nós vamos nos alimentando do Espírito, mais ele vai saciando essa nossa esperança, sabe? Então, assim, é importantíssimo. Embora, talvez, o noivo aparente, em alguma circunstância, demorar, nós ainda precisamos manter firmes e manter a nossa lâmpada acesa. E isso vem por meio de um relacionamento, não é? E esperar agora é tão difícil, porque na nossa época, o pessoal agora está acostumado com tudo imediato. Com esse aparelhinho que saiu agora, a gente está acostumado com informações rápidas, internet rápida, é tudo muito rápido. Aí quando você fala agora, tem que esperar. Não consegue assistir nem o vídeo, né, do YouTube, ali, os 30 segundos ali. Não, exatamente. Para quem tá trabalhando, eu trabalho com internet também aí, né, jogando os vídeos para alcançar a molecada na internet, eu fico lá com social media pensando, não, a gente tem que conseguir mensagens de 30, 40 segundos, porque passou disso já perdeu a atenção da molecada. Né? E agora falar de esperar em tempo integral. Mas aí vem um detalhe. Na nossa parábola fica claro. O noivo veio. Ele atrasou, ou melhor, porque a parábola não diz qual a hora que ele pretendia chegar. Então, amigo, se ele pretendia chegar meia-noite, ele chegou meia-noite em ponto. Então, ele demorou para aqueles que estavam esperando, mas para ele a gente não sabe se estava no horário dele. O fato é que a parábola se encaixa perfeitamente com a expectativa que nós temos. E essa expectativa é aquela de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Você na sua casa quiser abrir, está lá no nosso texto do hipertexto, Apocalipse 1, versículo 7. Um texto que você já deveria até saber de cabeça. É um texto que eu gosto muito. Coloca aí na tela pra gente, Daniel.
Apocalipse 1, versículo 7, que diz exatamente assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Sim. Deus seja louvado pela volta dele. Agora, meninos, e com relação... nós temos aqui 2 pontos. Nós temos 2 certezas. A primeira certeza, Cristo vai voltar. Glória a Deus por isso. A segunda certeza, parece ser que está demorando. Eu vou colocar, não posso nem chamar isso de certeza, eu acho. Está demorando um pouquinho, pelo menos pra gente na nossa ótica. Mas então, o que essa demora significa pra gente? O que isso traz pra gente? E aí? A demora, ela traz uma série de coisas para nossa vida. Ansiedade, desprezo pela mensagem também. Porque é interessante, pastor Gabriel, que essa parábola das 10 virgens, ela é contada em um contexto. É um sermão único de Jesus. Ele conta 4 parábolas, interessante isso. Sim. Que ele conta 4 parábolas, né? Ele vai contar a parábola das virgens. O que acontece com o noivo na parábola das virgens? Ele demora. O noivo demora. Simples. Demora. O que acontece com as virgens? Elas dormem. Aí, no capítulo 24, que é a parábola antes da parábola das 10 virgens, mas é o mesmo sermão que Jesus está pregando, tem a parábola do servo mau. O que acontece com aquele servo? O versículo 48 fala assim, olha: mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então qual é o problema da parábola do servo mau? A demora. Qual é o problema da parábola das 10 virgens? A demora. A demora. Mas aí Jesus ele vai contar mais outra parábola, que é a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, o versículo 19 fala assim, olha: depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com ele. Houve uma demora também. Houve uma demora também. Então, assim, Jesus está contando... na verdade, a anterior não é exatamente uma parábola, mas ele fala que, olha, quando vocês estiverem vendo a figueira florescendo, está próximo os frutos e tal e tudo mais. Mas não deixa de ser uma parábola também. Mas qual era a expectativa dos discípulos? Os discípulos achavam que Jesus ia voltar. Na verdade, eles nem entendiam isso direito. Eles não pensavam que Jesus ia voltar, mas voltar da onde? Eles não conseguiam cogitar que ele ia demorar e ia voltar. Né? Na cabecinha deles ali, Jesus ia implantar o reino, estava tudo certo. E a libertar de Roma fechou. Mas aí, quando a gente fala de frustração, desapontamento, hoje, vamos falar um pouquinho da frustração, do desapontamento dos discípulos. Eles tinham uma expectativa muito grande em relação ao reino de Deus, com Jesus implantando. Aí Jesus morre, eles não vê o reino acontecendo na cabeça deles, porque eles tinham uma visão diferente do reino. E aí, agora, tudo bem, Jesus ressuscitou. Ah, tudo bem. E Jesus falou assim para eles: eu vou voltar. E na cabecinha deles, né, eles achavam que seria na época deles ali. Mas Jesus foi lá e contou para ele 4 histórias. 4. Repetição aqui, né? Pra assimilar, né? Pra assimilar. Quem é professor sabe disso. Repetiu umas 300 vezes, né? Exatamente. Jesus está repetindo, vai demorar. Vai demorar. Mas essas parábolas, elas têm algo interessante. O servo mau, o senhor está demorando, ele começa a espancar os seus conservos. Ele era um servo bom. E por causa da demora, ele se torna um servo mau. As virgens adormecem. A parábola dos talentos, o que acontece com eles? Eles recebem os talentos e o que recebe um faz o que com ele? Enterra os talentos. Os outros vai multiplicar os talentos, né? E depois o Senhor vai voltar e pedir contas para ele. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos e o que ele estava querendo dizer para nós? Que a volta dele seria algo demorado. Para a gente não ficar marcando data, não ficar pensando num dia. Mas a preocupação principal de Jesus era: o que você está fazendo enquanto eu não venho? O que você está fazendo? Você que é um servo, você está tratando bem aqueles que estão ao seu redor? Você que tem uma mensagem a ser pregada, você está dormindo ou está pregando a mensagem? Na parábola dos talentos, você está enterrando o seu talento ou está multiplicando os talentos? É exatamente isso que Jesus está falando. Olha, não se preocupa com a data. Jesus está preocupado com o que você está fazendo enquanto ele não volta. Então, a grande questão aqui, o professor até já tinha introduzido, não é especulação, não é data, é preparação. Você está preparado? É por isso que você precisa do azeite do Espírito Santo. Batismo diário do Espírito Santo. Para que na sua vida você
viva isso diariamente, né? Para que essa chama continue acesa, para que você continue sendo um bom servo, né? Para que você seja aquele que anuncia a mensagem, para que você multiplique os seus talentos enquanto ele não vem, porque ele vai vir, né? Todos esses personagens aqui das parábolas demoraram, mas vieram. Sim. E assim como Jesus, assim, a ideia de Jesus é o seguinte, olha, eu vou demorar, mas eu vou voltar. E você vai ter que se ajustar comigo, você vai ter que prestar contas. E aí a questão do juízo, né? Que acredito que vai ser outra lição também que vamos ter que estudar aqui, porque tem a ver com a mensagem adventista. Então é importante. A demora é algo que Jesus já havia preparado seus discípulos, eles não entenderam, e que nós precisamos entender. Talvez eu fale para alguém aqui que está frustrado, já é adventista. Eu sou adventista de berço, né? Então, de berço assim, quase de berço, né? 4 anos de idade. Mas meus pais já eram de outra igreja. Mas assim, eu escuto que Jesus vai voltar há mais de 30 anos, né? E isso em algum momento gerou para mim algum tipo de frustração. Mas aí eu entendi. Eu entendi que o importante não é a data. O importante é se eu estou preparado. Sim. Né? E aqui tem algo muito interessante, que tem um pensamento que diz que nós esperamos Cristo no máximo uma vida. E Cristo está esperando há muitas eras para receber seus filhos, desde que o pecado entrou no mundo. Então quem está esperando mais nesse momento é Cristo, não somos nós. Né? E aqui vem um outro detalhe que eu sempre digo aos jovens. Tem pessoas que transformam Cristo num evento. Estou preparado para uma data. Eu queria a data que Cristo vai voltar, porque é um evento que vai ocorrer, que eu quero estar lá e quero estar nesse evento, não posso perder a volta de Jesus. Só que quando Cristo ele não dá a data, e quando os discípulos até perguntam para ele em Atos, lá, Senhor, vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? E aí Jesus polidamente diz assim, não compete a vocês saber o tempo e as épocas. Mas na verdade ele foi educado para falar assim, não te interessa o dia que eu vou voltar, amigo. Não te interessa, entendeu? Porque é o seguinte, vocês têm que receber quem? Espírito Santo, que vai descer sobre vós. Aí vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, na Galileia, na Judéia, até os confins do mundo. Então, o papel daquele que espera é ele ser uma testemunha. E para isso ele precisa receber o Espírito Santo, como o Gustavo muito bem colocou aqui. Sem o Espírito você não consegue viver e se preparar. E aqui vem um outro detalhe. Como eu disse, nós não esperamos um evento. Nós convivemos com o Salvador que vai chegar para nos resgatar. Mas o convívio é hoje. Convívio não é daqui a pouco, não vou encontrar... quando eu encontrar Cristo, eu vou dizer pra ele, Senhor, quanto eu te amo, quero viver contigo agora. Não, amigo. Aí ele vai te dizer assim, amigo, se você não conviveu comigo até agora, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Falando em conviver, pastor, isso é muito importante, porque assim, o Espírito Santo é ele que faz essa amizade da gente com Jesus, né? Esse é o Consolador, né? Jesus falou que ele iria pro céu, mas ele deixaria o Consolador. Né? Sim. A gente, assim, eu conheço o Gustavo há pouco tempo, né? E assim, a gente já tá fazendo uma amizade e tal, tudo mais. Você já conhece há um tempinho, a gente o Gustavo, eu conheço ele há mais tempo, então posso te dizer pra você tomar cuidado. Tô brincando. Mas, segue, Elias. Elias é um grande amigo. De vez em quando não responde a mensagem, mas é um grande amigo, né? Mas tudo WhatsApp bem. É carência de 24 horas, amigo. Se for áudio é 48, desculpa. Mas muitos jovens da PAC, né, que falam com ele. Então a gente entende, né? É todo mundo querendo falar com ele, então a gente entende. Mas assim, olha, existe um relacionamento, né? Quando você convive com uma pessoa, você cria um relacionamento com essa pessoa. E aí você tem liberdade de ligar para essa pessoa, de conversar com essa pessoa, de pedir algo para essa pessoa, quando você tem um relacionamento com essa pessoa. Aí, cara, você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não tem um relacionamento com Jesus. Para que você quer que Jesus volte? Você vai olhar para a cara dele, você vai ficar com vergonha dele. Sim. Porque você não criou um relacionamento com ele. E é interessante assim que às vezes nós transformamos esse relacionamento como se fosse uma caixa de formalidades. Sim. Nós estamos falando aqui sobre a volta de Jesus e eu fiquei pensando, poxa, justamente pelo fato de nós não entendermos o tempo e essa demora, nós às vezes nos esquecemos que, por exemplo, se eu sair daquela porta para fora, eu não sei o que vai acontecer comigo ali. Sim. Talvez se eu chegar a morrer ali, Jesus, tecnicamente, ele volta para mim neste momento, né? Porque a gente conhece o contexto bíblico, nós entramos em um momento de sono, descanso, e aí, né? Sim. Encerrou as oportunidades. Acabou para você. Exatamente. Então, assim... Ou tá salvo ou tá perdido. Pois é. Quando nós entendemos essa ideia do tempo, isso gera em nós uma necessidade.
Que necessidade é essa? Essa necessidade da preparação. E aí, por meio desse contato com o Espírito Santo, desse conhecimento do Espírito Santo, dessa amizade que a gente cria com o Espírito Santo, isso se torna algo assim tão natural para nós que aí a volta de Cristo ela é de fato uma esperança verdadeira. Mas isso que o pastor Elias falou é interessantíssimo. Se nós hoje, muitas vezes, achamos que o Espírito Santo está dentro de uma caixinha de formalidades em que eu pego a minha Bíblia 5 minutos por dia e falo, acabei de ter um relacionamento com Deus. E como é que a gente vai ficar a eternidade com Jesus no céu? Entendeu? Não vai, não tem como, né? Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, eu vejo o seguinte, quem às vezes deseja passar 5 minutos com o Espírito Santo hoje aqui na Terra, não suportaria ficar 5 minutos com Jesus lá na eternidade, sabe? Isso é profundo, hein? Não tem como, entendeu? Quanto mais próximo do Espírito Santo nós estamos, mais necessidade, mais anseio pela volta de Jesus nós temos. Isso De é viver profundo. eternamente ao lado dele, de experimentar, olhar nos olhos dele, ouvir a voz dele. Sabe, é uma experiência assim que às vezes eu fico imaginando. Sim, eu também imagino. Não sei vocês, meninos, tem uma série que eu adoro, que eu gosto muito, que é aquela The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Dou a dica pra você de casa, assista. Cara, várias vezes ali naquela série, eu me sinto tão participante ali da série, que às vezes eu fico emocionado de ver as cenas de Cristo com as pessoas, sabe? De imaginar esse momento. Se não lacrimejar... Amigo. Inclusive, posso Pode, claro, por favor. Aquela cena, logo ali no início da série, em que Jesus... Tem um episódio inteirinho só de Jesus com as crianças. Sim, na primeira temporada, eu acho. Isso, aquele episódio, nossa, aquilo lá me causou um sentimento. Eu acho interessante que Jesus, ele olhava para as crianças com um olhar totalmente diferente. Tinha um que era tímido, todo escondido assim, ele chamava aquele garotinho de o corajoso, sabe? Sim. E é esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, Sim. sabe? Enxergar aquilo que ele enxerga em nós. As possibilidades que ele vê em nós. Claro. E não simplesmente esquecer dele, né? E viver como se nada estivesse acontecendo, né? Exatamente. Vocês sabem que uma coisa me preocupa muito. Com a questão da demora e o tempo até a volta de Cristo, a gente percebe uma coisa. Está havendo uma prostituição do evangelho. O evangelho está sendo prostituído. As pessoas estão se perdendo da verdadeira mensagem. E com isso, com a mensagem se corrompendo, nós temos agora vários braços que não são o evangelho. Eu estava comentando aqui outro dia que, cara, como pode ser? Hoje nós temos a balada gospel, hoje nós temos o motel evangélico, hoje nós temos a prostituta cristã que continua na prostituição. Então a gente começa a perceber que o evangelho, as pessoas estão tratando o evangelho como se fosse qualquer coisa e não estão se preparando, estão recebendo o Espírito. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, o evangelho não é para te trazer melhoria de vida. É para te trazer uma nova vida, ele te transforma. E a preparação para o céu é isso, você vai convivendo com Cristo, Cristo vai transformando, moldando você através do Espírito Santo, te preparando para você ser um cidadão dos céus e viver no céu com ele um dia, né? E aí a Bíblia é muito fiel e a Bíblia te diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, mas ele começa na terra. Então as transformações começam aqui. E como você disse agora, Gustavo, quando Cristo vem para transformar, né? E eu gosto desse sentimento, eu gosto muito desse episódio também, quando ele chega lá e ele transfere aquele sentimento para você de se tratar como alguém que ele ama e te conhece há tanto tempo, porque é isso que eu sinto na série o tempo todo. Qualquer personagem que ele chega perto, ele tá ali, né? E transparece que ele conhece há tanto tempo. Eu fico imaginando que, claro, a série não consegue transparecer nem 1%, quem sabe, de quem era Cristo. Então você imagina estar na frente de Jesus. Imagina agora por um instante, meninos, Cristo voltando aí e chegando às nuvens dos céus. Que coisa incrível, né? Mas eu sei, essa lição é empolgante, essa lição nos traz muita coisa para falar. A gente poderia ficar aqui 3 horas, mas infelizmente nós estamos caminhando para o nosso final já. E eu gostaria, meninos, de pedir a vocês aqui agora que vocês deixassem o recado final de vocês com relação a essa lição tão poderosa, essa primeira lição aqui do Advento, tão poderosa aí, que fala sobre a abençoada esperança, né? Essa esperança da volta de Jesus. E eu vou começar, Gustavo, vamos começar contigo. Qual o seu último recado para a nossa galera de casa? Então, pastor, o recado que eu acho assim que a galera precisa ouvir é o seguinte: não transforme essa espera da volta de Jesus em algo confortável para você, sabe? É por isso que nós temos tantas vertentes de evangelho hoje em dia. Toda vez que nós tentamos transformar essa espera em algo confortável, nós começamos a criar um sentimento favorável às coisas que vivemos aqui. E com isso, o céu se torna... ele cai no esquecimento. Então, assim, não seja confortável. Entenda, um dia tudo isso aqui vai passar. Isso aqui tudo vai acabar. Só que nós temos a possibilidade de experimentar inúmeras coisas que nunca imaginamos vivenciar.
Então, assim, esse mundo aqui perto da eternidade é algo extremamente banal. Então, não seja confortável, não se conforme com esse mundo. Viva na esperança da vinda de Jesus. Maravilha, Gustavo. Gostei muito da mensagem. Deus seja louvado. Pastor Elias, seu recado final para nossa galera de casa. Pastor, eu fui criado na roça, né? Na fazenda. Meu pai é agricultor até hoje ainda e a gente planta cacau, né? Então, chocolate tem todo um processo para chegar até a sua mesa, né? Não é uma coisa tão simples assim. E era o ano de 1999 e as pessoas estavam muito ouriçadas em relação ao fim do mundo, né? Quem é adventista dessa época, até quem não era adventista também estava muito preocupado com isso. E meu pai estava plantando cacau, estava fazendo umas mudas de cacau. E aí, de repente, chegou um irmão da igreja e falou assim: Otávio, que é o nome do meu pai, né? O que você está fazendo? E meu pai respondeu: eu estou plantando cacau, estou fazendo as mudas de cacau. E aí o irmão falou assim: você está louco? Você não acredita na volta de Jesus? O mundo vai acabar agora em 2000 e você está plantando cacau, né? E, de fato, o ano não acabou no ano 2000. O meu pai plantou aquele cacau. O cacau demora aí, em média, 3, 4 anos para começar a dar frutos. Nós já estamos em 2023 e Jesus ainda não voltou. Graças a Deus, meu pai ele continua firme na esperança da volta de Jesus. E continua plantando cacau. E eu queria que você entendesse que enquanto Jesus não volta, você vai continuar a sua vida, a sua rotina, as coisas que você faz diariamente. Mas você precisa estar preparado para se encontrar com Jesus. Amém. Se é 1999, se é 2000, 2023, 2025. O professor Gustavo falou aqui, né? Se você sair ali agora e você não sabe o que vai acontecer com você. Você precisa estar preparado. Né? E você tem uma mensagem a pregar enquanto você se prepara. Então esse é o meu apelo para que eu faça para os jovens. Deus seja louvado, pastor Elias. Você de casa, eu vou te dizer uma coisa. Talvez com a espera você seja tentado a duvidar que Cristo vai voltar. Mas eu costumo dizer às pessoas que a maior prova de que Cristo vai voltar é que ele nasceu. Para cada uma promessa do nascimento de Cristo na Bíblia, existem pelo menos 7, 8 vezes mais promessas de que ele vai voltar. O que significa que, de fato, ele vai chegar. Todas as parábolas apontam, todas as profecias apontam, a Bíblia aponta, os céus e a terra proclamam, como diz o salmista, Cristo está chegando. Mas a pergunta principal não é se Cristo vai voltar. É se ele chegar hoje. Como você está? Como você está com Jesus? Chegou um momento que nós temos que sacudir a poeira e não mais brincar. A salvação não é brincadeira, a salvação é decisão séria. E se você ainda não se decidiu por Cristo, chegou a hora de você olhar e dizer: Senhor, eu quero decidir por Ti, porque eu preciso da salvação que só o Senhor pode me dar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Te vejo semana que vem, no sábado à tarde, às 3 da tarde. Mas antes de nós terminarmos, vamos orar para terminar a lição. Professor Gustavo, você pode orar para a gente? Com certeza, oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa esperança que nós temos em nosso coração. Amém, Senhor. Obrigado porque nós vivemos aqui neste mundo, mundo de pecados, mas cremos que um dia o Senhor voltará e transformará esse mundo, restaurará esse mundo. E nós queremos, ó Deus, viver eternamente ao seu lado. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, que a nossa vida possa ser uma vida de preparação, que as pessoas que estão assistindo esse podcast, que elas possam também sentir a necessidade de buscar uma intensa preparação para a sua vinda. Amém. E por favor, ó Deus, se porventura algo alcançar a nossa vida e isso ceifar a nossa existência, que nós possamos mesmo assim viver eternamente ao seu lado, Amém. porque estivemos preparados por meio do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te guarde e lembre, te vejo sábado que vem às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central. Que Deus te abençoe. Valeu!